Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Disse Jesus, respondendo aos escribas e fariseus que trouxeram até ele uma mulher adúltera, dizendo que a lei mosaica mandava que ela fosse apedrejada. Eles queriam pegar Jesus em desacordo com as leis da época, para ter de que acusá-lo. Mas em sua sabedoria, o Mestre nos deixa valiosas reflexões. A primeira delas nos mostra que a indulgência para com as faltas alheias deve fazer parte da nossa maneira de julgar os outros, pois a mesma medida será cobrada de nós nos momentos em que também erramos. Em síntese, Jesus deixa bastante claro que ninguém foge à lei de causa e efeito, de ação e reação, lembrando-nos que uma pessoa rigorosa com os outros também será julgada rigorosamente quando chegar a sua vez de prestar contas de seus atos. Uma questão interessante, que gera muitas especulações sobre a passagem em questão do Novo Testamento, é a curiosidade que gira em torno sobre o que Jesus escrevia na areia antes de dar a sua resposta. Embora não seja possível confirmar a sua veracidade, gosto muito de um ponto de vista que diz que o Divino Amigo escrevia sobre a areia os pecados, um a um. E depois de dizer que somente quem estivesse sem pecados atirasse a primeira pedra, então as pessoas olhavam e viam os pecados que elas já cometeram escritos no chão. Por esta razão, a sequência da passagem bíblica diz o seguinte: então foram saindo todos, primeiro os idosos e depois os mais jovens. Isto porque, obviamente, os mais velhos tiveram mais tempo para pecar nesta vida, e certamente cometeram mais erros do que os mais jovens. No entanto, sendo essa interpretação verdade ou apenas uma história fictícia, o importante é que ela nos faz relembrar que para julgar alguém é preciso ter autoridade moral para fazê-lo. Ou seja, se eu não sou capaz de me abster do mal, independente de qual forma ele se apresenta, então como posso querer corrigir as faltas alheias? A partir daqui, se abre quase um paradoxo, difícil de ser entendido pela maioria das pessoas. Ora, se somente os bons, os dignos e os puros podem julgar os outros, então não teríamos ninguém suficientemente capaz para fazê-lo neste mundo, não é mesmo? Afinal, todos temos nossas tendências e somos passíveis de erro, sendo a razão de ainda reencarnarmos em mundos de provas e expiações. Mas então, como explicar essa questão? É um tanto simples, na verdade, mas para isso é necessário fazer uma distinção muito significativa. É preciso entender que nem todo julgamento tem o mesmo caráter e utilidade. Antes de saber se um julgamento é válido ou não, é necessário observar primeiro a sua intenção e depois a sua consequência. Se recorrermos aos itens 19, 20 e 21 deste mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, teremos 3 perguntas que ajudam a refletir mais profundamente sobre o assunto, ensinando-nos que a capacidade humana de julgar é fundamental para que se distingua entre o bem e o mal, o certo e o errado na sociedade, sendo a única maneira para que seja freada e remediada a ignorância às leis de Deus e às suas derivantes, também chamadas mal. A grande questão é que a maioria das pessoas se consideram superiores aos outros e tentam se colocar logo na posição de juiz supremo, sendo aquele que acusa, julga e sentencia ao mesmo tempo. Tudo de uma vez e com absoluto poder e sabedoria. Sem parar para refletir que no tribunal divino, o único juiz verdadeiro é Deus, e que estamos todos sentados uns ao lado dos outros, como irmãos e iguais, esperando as consequências de nossos atos também. É claro que essa comparação é apenas ilustrativa,
E não chegaremos a nos sentar de fato num tribunal, com Deus batendo o martelo à nossa frente, condenando-nos ou nos absolvendo. Mas como espíritas, sabemos que essa cobrança acontecerá pela nossa própria consciência, que é onde Deus nos fala. O ponto a ser destacado aqui, no entanto, é que Jesus vem nos ensinar a sermos humildes o suficiente para deixar a sentença final para Deus. Mas sem que para isso seja preciso abrir mão de nosso bom senso e de esforços para reprimir o mal quando ele aparecer, a fim de que a maldade não se expanda e contamine a todos ao seu redor pelas ilusões que gera. Afinal, se não fôssemos capazes e responsáveis por conter os próprios erros, então toda a sociedade colapsaria pela própria imprudência. Agora, como decretar a morte a um pecador sem decretar a minha própria morte, desde que todos cometemos erros? Essa é a verdadeira pergunta que Jesus veio para nos deixar. Será que os meus erros são menos impactantes que o do meu próximo e por isso ele merece ser apedrejado até a morte e eu não? Ora, voltando à passagem inicial, a mulher foi pega em adultério, mas quem adultera não o faz sozinho. Portanto, não merecia também ser apedrejado o homem com quem ela adulterou? No entanto, por que a preocupação era somente com ela? Pura hipocrisia e abuso de poder, pois na verdade não estavam preocupados com a verdadeira justiça ou em seguir as leis mosaicas, mas queriam desvirtuar Jesus. Por fim, como poderiam oferecer a verdadeira justiça se estavam mal interessados desde o princípio? A vida da pobre mulher, que errou como qualquer outra pessoa pode errar um dia, tornou-se apenas um artifício para atender às ambições de homens mesquinhos e gananciosos, que não queriam nada além do que a satisfação dos próprios interesses. E o que de bom poderia vir de um julgamento como esse, no qual a justiça é secundária? Falar sobre julgamento é levantar também a bandeira da justiça, cabendo aos justos carregá-la, e a todos nós por nos esforçar para desenvolver a moralidade ao ponto em que não sejamos enganados pelos manipuladores que se aproveitam de nossa ingenuidade e boa-fé. Essa passagem, portanto, além de um alerta para sermos amenos com os outros, se queremos ser dignos de piedade, pois toda ação gera uma reação, também é uma crítica indireta, mais uma vez, ao poder soberbo e mal intencionado dos detentores do poder, que manipulam os outros e vivem na hipocrisia. Cabe a nós decidir estudar um pouco mais sobre as leis de Deus, numa perspectiva amorosa e verdadeiramente justa, como Cristo nos ensinou, ou continuarmos nos apegando a frases absolutamente absurdas, como bandido bom é bandido morto, por exemplo. Ora, quem determina quem é criminoso, afinal? Quem mata comete um crime, com certeza. Mas quem fura uma fila também não infringiu a lei? Mas em um caso alguém morreu e no outro apenas gerou um atraso aos outros, dirão. No entanto, e se a fila era para quem estava esperando um transplante? Mas o poder aquisitivo, as doações, comércio ilegal de órgãos ou outras ilegalidades fizeram com que outra pessoa fosse tão prejudicada quanto um assassinado. E então? E qual a diferença de quem trai o marido ou a esposa para quem trai a confiança de um amigo? Existe um contrato legal entre os cônjuges, mas não entre amigos, dirão. Mas amizade não é também um contrato subentendido de companheirismo e amor? Precisa de um papel assinado para ter direito a ser respeitado e bem-querido? Contudo, se fôssemos matar todos que abusaram de suas amizades ou que furaram a fila do banco, simplesmente porque acreditamos em bandido bom é bandido morto, creio que estaríamos totalmente contra ao que Jesus nos ensinou com atire a primeira pedra quem estiver sem pecados.
É importante ressaltar, finalmente, que Jesus nunca absolveu o erro quando ele existia. Muito pelo contrário. Era comum ouvir o Mestre dizendo às pessoas: vá e não peques mais. Ou seja, Jesus sabia que eles pecaram, mas, misericordiosamente, os aconselhou a não cometer mais os mesmos erros, pois ali estaria a sua salvação. O Mestre esperava que nós fôssemos capazes de fazer parecido, não aceitando os erros alheios, mas, reconhecendo que eles existem, tendo um pouco mais de maturidade moral para não sentenciar de forma exagerada um crime qualquer e tentando encontrar verdadeira justiça no lugar de punições cruéis. Que nós possamos, dessa maneira, ouvir Jesus também com o coração aberto, tentando abrir mão de nossos próprios erros para sermos cada vez mais capazes de distinguir entre o certo e o errado. Não para sentenciarmos ou para acusarmos os outros, mas para que sejamos capazes de aprender com o mau exemplo, escolhendo fazer diferente. Para tanto, que Deus nos ajude e, principalmente, que Ele nos abençoe nessa difícil jornada.